Bem, eu quero fazer para que entendamos a matéria, um histórico dessa doença. Essa doença terrível que realmente acometia com muita força todos aqueles palestinos que viviam. Doença muito grave e a população via assombrada com os andarilhos que estavam acometidos da doença. Então, essa doença chamada hanseníase, exatamente porque ela foi combatida, e o cientista Hansen, Gerhard Hansen, é um cientista norueguês, foi o primeiro cientista a isolar o vírus da hanseníase, da doença de lepra, anteriormente conhecida, e foi uma grande descoberta, muito recente até, em termos de eternidade. Naquela época, e até em alguns casos até hoje, o leproso era afastado do convívio social. Era também a doença na época lá da Palestina, chamada doença branca, pela gravidade, da monstruosidade da agressão da doença. A pele ficava embranquecida e depois rompia e caía em pedaços, espatifava os pedaços do indivíduo. Hoje, leonina também é conhecida como leonina pela monstruosidade que ela demonstra, que ela aparece nas pessoas. A doença era considerada como uma doença da impureza. Doença da impureza. O sujeito era impuro, ele ele não podia nem chegar perto das pessoas, ele tinha que gritar impuro, impuro, para pedir socorro a alguém deixava o socorro próximo, ele ia lá, pegava e não se aproximava das pessoas. Eu me lembro até ter vivido no interior, morar sozinho, aí o pessoal passando pedindo água. Aí eu fui, servi água para eles e tal. Depois alguém falou que o pessoal é leproso, então eu fiquei em estado de fome, meu Deus. Mas não tem nada, né? Só peguei água e dei para o pessoal tomar, né? Mas esse pânico estendia até pouco tempo atrás. Veja bem que eu não tenho muito tempo e já vivi essa história das pessoas passarem na rua, não tem mais isso. Porque hoje a doença é bem combatida, mas isso era muito forte. É considerada uma doença expiatória. O que é a doença expiatória? Tem tantos professores aqui, né, Madá? Lá está doido para responder. Tantos professores, né? Vou nem mexer com a Lena, não, né, gente? O Lázaro vai responder. Sou Vitor aqui da escolinha. Pois é. Não é só a lepra que é expiatória, não. Nós somos responsáveis por nossas enfermidades. Se nós estamos num mundo de prova e expiação, a doença é expiatória. Ela faz parte dos nossos erros, do mal que nós causamos. Então, Jesus, o Pai nos dá essa oportunidade de, quando tivermos uma doença dessa, de nos depurarmos. Isso aí é o Espírito que está jogando para o corpo, para ele se depurar. Por isso que é expiação. Ele sai do perispírito e vem para o corpo para se depurar, para o Espírito chegar lá mais ou menos limpo, sem essa mácula que nós trazemos dentro de nós. Falou tudo. É expiatório exatamente porque é uma coisa que construímos na nossa vida, não é, Lázaro? Isso. E precisamos expelir, não é? Expelir. É construída por nós. O câncer, Ela é fruto da semente que plantamos. Exatamente. Daí a doença expiatória. Bem, Se plantamos. olha só a imagem. Olha só a imagem. Não é? Hoje eu não sei, mas aquele leprosário de Santa Isabel tinha casos lá difíceis. Eu já visitei ele várias vezes, e aí é preciso ter coragem para conversar com certos irmãos que estão ali dentro. Exatamente. Muito bem. A doença no mundo. Fiz questão de trazer para que entendamos como que isso acontece até hoje no mundo, né?
ela está espalhada pelo mundo, tem 700 casos em todo o mundo, e preferencialmente em países pobres. São 700 mil casos, 700 mil situações, 700 mil casos, não é 700 casos, 700 mil casos em todo o mundo, e nos países pobres. Na França, que é um país subdesenvolvido, tem 250 casos, né? Na França, porque a França também tem um processo de migração, tem de outros países pobres, principalmente da África. A França tem muitas colônias africanas e a imigração para a França é grande. Eu trouxe um mapa que nós possamos identificar a localização maior. O vermelho tem de maior índice, não é? O rosa. Eu sou meio daltônico, né? O rosa tem incidência maior, até incidência pequena, que é o caso ali dos Estados Unidos, Austrália, União Soviética e África do Sul, não é? Até mesmo nossos vizinhos, Peru, Chile, tem uma incidência menor. Tá bom? Não podemos esquecer da situação daquele momento, né? Daquele momento em que Jesus depara com o nosso irmão lá naquela situação. Então, certo, a postura dele é importante para que todos nós aprendamos, não é? Os valores, a conduta de humildade, a conduta que ele se apresentou a Jesus, não é? Entre tantas coisas que ele disse naquele momento, uma das coisas que mais impressionou, e o pastor Lino reforça isso muito, foi, primeiro, a humildade. Ele não pediu: me cure, por favor, eu quero ser curado. Ele não falou nada disso. Ele falou: se quiseres, podeis. Se tu queres, podeis me curar. Podeis me limpar, purificar. Ele pede cura também, não é? Essa postura é muito relevante para nós, todos nós. Eu respeito a maneira genuflexa que ele se apresentou a Jesus. Ele se apresentou genuflexo, como se diz aí se dizem aí os grandes oradores, né? Genuflexo e penitente. Foi assim que ele se apresentou a Jesus. Estou aqui. Se quiseres, podeis purificar. A iniciativa, ele, como eu disse, ele se lança à frente. Ele se lança, ele se joga. Não é? E essa iniciativa nos dá um grande exemplo para a vida. É preciso, acima de tudo, querer. É preciso ter vontade. Não é? Sem vontade não há possibilidade de se realizar nada. A primeira coisa é ter vontade, desejo, partir, tomar a iniciativa, bater, abrir-se e usar. Pois não, Lázaro? No livro Há 2000 anos, ele vai curar a filha do senador, que também tinha essa enfermidade. Ele foi lá a ter com o senador e curou a filha dele. Exato. E tanto que ele fala, mas curou porque a tua fé curou a tua filha. Exato. A cura depende da pessoa. Depende do destinatário. Não, porque a filha do senador, ela teve essa enfermidade. Nós vamos discutir isso muito aqui para frente, nós vamos chegar lá, viu lá? Nós vamos chegar lá, vai ser bacana. Outros valores, a consciência espiritual. Ele tinha, porque qual que era a questão da doença? A doença era incurável, mas às vezes, em algum caso, poderia ser curado. Então ele tinha consciência espiritual, teve humildade, teve entrega, reconheceu a situação de imundo e não pediu cura, disse: se quiseres, como eu já falei. Né? São valores que demonstram, sobretudo, humildade. Virtudes que nem sempre consigo praticar. Né? Humildade é uma virtude tão difícil. Né? O que é limpeza espiritual? Agora eu quero a ajuda de vocês. O que é limpeza espiritual? Madá, eu vou chamar a Lena. Posso pensar? Olha, eu entendo como limpeza espiritual
Porque quando o nosso corpo adoece, o espírito já está doente, né? Então lá já... Então quando você faz uma limpeza espiritual, você vai trabalhar o espírito, a energia do espírito, entendeu? Então você limpa aqueles pensamentos densos, né? O lixo Isso que a gente mesmo. carrega na nossa mente, né? Boa contribuição. Toda essa bagagem Que negativa acumulamos aí, não é? de várias encarnações. Isso mesmo. Ei, Ana? Limpeza espiritual. Para quem leu, quem voltou lá atrás no nosso lar, a passagem da mulher que bate a porta e que André foi receber e que queria, que o irmão falou não, olha quantas marcas ela tem no corpo. Ela não tinha passado pela limpeza espiritual. O perispírito estava marcado pelos erros que ela tinha cometido. Bacana. Então ela não tinha feito, ela foi lá sem fazer. Boa lembrança. Porque não teve Isso humildade. mesmo. Isso Então ela mesmo. não teve a limpeza espiritual e não foi aceita em nosso lar. Estava marcada, não é? Estava toda pelos marcada. erros, marcada pelos erros. O corpo astral estava marcado. Pelos O pecados. corpo astral estava marcado. Pois não. Se quiseres, podeis limpar-me. É o resgate, como vocês falaram aí muito bem. A limpeza pelo resgate dos erros do passado e os vícios do presente. Esse é o pastorinho, não é? É exatamente isso, quer dizer, na construção diária, se não for possível, né, Lázaro, tirar o mata-borrão da alma, se não for possível retirar, fazermos a purificação, ela vai para lá, como você falou do caso do nosso lar. A moça chegou lá cheia de feridas horríveis, porque ela tinha um processo de envolvimento com aborto, não era isso? Isso, cheio de Não é? pedra. Processo de envolvimento com Lembros. aborto, e chegou lá no mundo espiritual toda marcada. E é exatamente isso que é o raciocínio trans, exatamente esse problema. Essa questão do passado também, não é? Das nossas construções, nossa vida diária, e também do que fazemos aqui neste momento, nesta encarnação também. A cura da lepra é o apodrecimento dos tecidos, a limpeza do corpo astral. Porque a lepra é considerada uma doença do corpo astral. Não é? É uma expiação, como nós já falamos antes. Ela se caracteriza por ser vinculada ao corpo astral. Lepra, sífilis, né? Tem uma série de doenças. Cânceres, não é? Os cânceres. Então, ela se manifesta dando esse favor para o nosso corpo astral, né? Oi, Paulo. Oi? Eu considero que a doença, a enfermidade instalada no nosso corpo, não é uma coisa ruim. Perfeitamente. Então, não é uma coisa horrível. Perfeitamente. A limpeza que ela propicia, a exoneração dessa limpeza de nossos corpos sutis, através do corpo físico, é sempre benéfico. Exatamente. Então, Mais para frente está falando isso. É E isso. apodrece o corpo, ela faz um serviço ao espírito. Isso. Daí seria uma limpeza, uma faxina geral. E perfeito. Muito bom o exemplo. Exatamente. Exatamente. É um processo de purificação postulado pelo doente, não é? Por O isso pastor que nem tem fala. uma passagem no Evangelho diz o bem sofrer. Tem que agradecer a divindade, a oportunidade de poder nos limpar enquanto estamos na terra. Saber sofrer, saber passar pelas enfermidades. Quanta gente que passa xingando, maldizendo, não está resolvendo o problema dele. E você tem que aprender a sofrer para poder regozijar-se junto a Deus quando você chegar do outro lado. É o que a Helena falou, a faxina é necessária. Exatamente. Ela terá que acontecer. Né, Helena? Não adianta querer deixar acontecer, pode até ficar para amanhã, não é? Numa encarnação, levar para lá, como levou a moça do nosso lar.
Mas se ela puder acontecer e puder purificar-nos, não é? Porque o Pasolino diz que primeiro purifica-se, depois a cura. Precede a cura a purificação. A cura precede a purificação precede a cura, não é? Portanto, a doença reflete nos corpos. Está exatamente dentro do que nós estamos trabalhando, e vocês entenderam muito bem. A cura do intelecto, a cura do raciocínio, a cura da postura, a cura da capacidade de estar na lei ou estar na distorção, não é? Quando ele fala aqui, ó, a cura da surdez, a incapacidade de receber, o que vem a capacidade de o orgulho, a vaidade, não é? As posturas equivocadas que adoto em relação ao meu relacionamento com as pessoas. Essa é a dificuldade. A cura da cegueira é a incapacidade de compreender, a incapacidade de receber de fora, de receber as instruções, é a incapacidade de entender um momento como este, um momento, uma oportunidade como essa, de estudarmos, de trocarmos ideia, de entendermos todas as perspectivas das nossas vidas, perspectivas futuras da nossa vida. Como que essa grande oportunidade de estarmos discutindo isso, refletindo sobre isso. E eu vou trazer depois um cientista americano que vai contextualizar um pouco isso também, para nós sairmos daqui hoje com um pouco mais de dúvida. A doença reflete no corpo físico, a Lena falou, né, Lena? Reflete no corpo, Lázaro falou, reflete no corpo físico, pois ela é o mata-borrão da alma, não é, Helena? O Lázaro falou do caso do nosso lar. A moça foi embora, chegou no nosso lar, chegou no nosso lar, ela não tem nem condições de adentrar aquele ambiente, que ela estava numa situação tão mais complicada que ela não pôde nem adentrar. Por problemas que ela se envolveu com os abortos. E ela foi vista. Mas não foi por isso que ela não pôde entrar, não. Foi por que, Helena? Ela não pôde entrar porque logo o Clarencio não atendeu o pedido dela, ela se revoltou. Isso, exatamente. Então ela não pôde entrar, não é porque ela tinha essas miasmas. Até seria perdoada, né? Foi a questão Isso não é perdão. Ela estaria no processo de cura dela se ela aceitasse a ajuda, assim como o leproso pediu ajuda ao Faltou-lhe o quê? Ela não pede, ela faltou humildade. Humildade. Logo ela se revolta e passa a xingá-los. Exatamente. Se ela tivesse feito como o outro, genuflexo e penitente, se quiseres? Se eu puder me entregar e receber ajuda, e pedir ajuda e receber, todos os caminhos se abrem para mim. Bacana. Mas se eu quiser ordenar ou solicitar diretamente que aconteça do meu jeito, ainda não estou pronta para o trabalho. Não chegou o momento. Cura espiritual. Não chegou o momento. Não. Não chegou a oportunidade. E essa oportunidade é um momento muito importante. O leproso já havia cumprido aquelas etapas. E ele se preparou para aquele momento. Então, chegou aquele momento, o Cristo interno, e aquela oportunidade chegou e se concluiu consumando a purificação. Muito bem. Eu trouxe aqui um... Oi? Pois não. Você levantou aí. Opa! Sim, o capitão Naamã, chefe da guarda romana em Jerusalém, ele havia contraído lepra. Então soube que um dos ministros de Jesus estaria por perto e iria curá-lo da lepra. Ele então foi até esse ministro e pediu que fosse curado. E o ministro falou: vá até o rio e mergulhe 7 vezes, abaixo 7 vezes. Ele não quis em determinado momento, mas logo depois ele abaixou-se 7 vezes no rio e teve a lepra curada. A obediência e a humildade
E o reconhecimento é o que o espírito precisa. Luciano, é isso mesmo. Muito bem. Os corpos. Só para a gente ter uma ideia de quantos corpos temos. O primeiro é o corpo físico. O segundo, o duplo etérico, a forma humana, o corpo etérico. O terceiro, o corpo astral, aquele em que certas doenças respiratórias, como câncer, lepra e tudo, se originam, se hospedam. E o corpo mental, o quarto, o corpo espiritual, é o crístico, e finalmente o sexto e o sétimo, né, que já não tem mais a forma humana. Nós achamos muito, Bruno que me ajuda lá nos trabalhos, achamos bacana trazer para que vocês vejam essa representação de que somos, de como somos, não é, Madá? Como somos, né? Corpo assim. princípio, né, todos nós somos energia. Todos nós. Por isso que Jesus curava. Ele tinha uma energia, uma luz intensa. O nosso corpo é energia. O nosso corpo é super inteligente. Dependendo da capacidade energética, da quantidade de hertz energético, a influência é muito maior. Vou chegar lá. Vamos lá. Purificação dos corpos. Olha, alguém já falou isso aí, mas a gente vai revivendo. Purificação do corpo físico. Como é que purifica o corpo físico? Qual que é a diferença? Vamos refletir sobre isso? Como é que purifica o corpo físico? Como funciona isso? Os nutrientes, os alimentos que ingerimos, muitas vezes, você está depurando, isso depura o sangue, isso é bom para o corpo, isso purifica. Não é uma sabedoria vã. Realmente os detritos das alimentações que ingerimos, muitas delas contaminam. Podem contaminar. Por isso que tem estudos, tem teorias, não é? Eles são, esses nutrientes que ingerimos são eliminados, não é? E a purificação do corpo astral, não é? Como é que a gente acontece com o corpo astral? Aqui nós ingerimos os alimentos e eles são bons ou ruins para o nosso organismo físico. E o corpo astral? Através de quê? Os pensamentos, palavras e ações. Os bons fluidos, os aprendizados, as conquistas do nosso dia a dia são capitalizados, não é? Nós aproveitamos. E o que é ruim fica armazenado. Que também são expelidos por dentro do nosso corpo, através de chagas, cânceres, furúnculos, lepras, etc. Então, olha só, a purificação dos corpos, purificação do corpo físico, através da eliminação, pelos poros, por todos os órgãos que eliminam, não é? E a purificação do corpo astral, explicando exatamente o fenômeno que aconteceu na cura do leproso. Exatamente o fenômeno que aconteceu na cura do leproso. Portanto, meus queridos, o corpo astral, assim como o corpo físico, é intoxicado ou purificado de acordo com a nossa escolha, de acordo com a minha escolha. A decisão de purificar é minha, tá bom? A decisão de purificar é minha. A escolha é minha. A semeadura é livre. A colheita é obrigatória. A decisão de
intoxicar é minha. E a decisão de purificar é minha. Só para o pessoal entender mais fácil assim, porque para mim síntese seria o seguinte: pensou mal, adoeceu. Pensou bem, vou estar evitando ter essas doenças. Porque na medida que eu penso mal, eu vou estar acumulando fluidos pesados, negativos no meu corpo astral, que é meu corpo emocional, e ele vai excretar no meu corpo físico, e esse acúmulo de pensamentos ruins, de maus fluidos, vai se transformar em uma doença. Então o que a gente fez ali foi uma comparação, um paralelo, né? Como que eu excreto no corpo físico, como eu excreto no corpo astral. Então por isso que a escolha, seja consciente ou inconsciente, acaba sendo minha. Porque se eu mantiver um padrão elevado de pensamentos, eu vou ficar doente. Se conseguir, né? A partir do momento que eu tiver pensamento de baixa vibração, não só pensamentos, mas atitudes também, eu vou necessariamente ficar doente. É o que a Lena falou da faxina. Falou ali agora, não é? A faxina vem para remover o lixo que vamos acumulando no passado e na construção presente. Não é? Olha lá o que a Lena falou lá, Lena. Nosso pastorinho, e a gente transcreveu. As doenças são necessárias para a limpeza do corpo astral, de suma utilidade para a evolução. Você me antecipa tudo, né, Lena? Bacana, Lena, obrigado. Mas é isso, gente. Como a gente não gosta, não é? Quando eu tenho um ente querido acometido de uma doença grave, como eu luto, não é? Mas é meu dever lutar. É meu dever lutar pelo bem daquela pessoa que eu amo. Mas, como dizia a espiritualidade, em caso meu específico, está tudo certo. Está tudo certo. Não tem nada errado. É a faxina necessária para o bem da caminhada, para o bem da nossa caminhada. Quando a doença estiver, quando a faxina, vou usar as palavras da Lena, né, Lena? Quando a faxina estiver terminada, a doença cessa. Ela não é só a faxina também, né? Hein? Ela é ensinamento, ela é faxina. Ela é correção. Ela é aprendizado. Ela é correção. O planeta é escola, não é? Ela é correção para nós. O importante é que cada um de nós, e para mim é importantíssimo, ter essa compreensão, ter esse despertamento, não é? Não deixar, como diz o povo lá da minha terra, o cavalo passar e não aproveitar a oportunidade. É uma grande oportunidade. Cada encarnação é uma grande oportunidade, né? Antes, porém, a fotografia da limpeza, gente, o Bruno achou lá a limpeza, olha lá a limpeza lá, como é que é bacana? Um amigo nosso lá se limpando, se purificando, né? Perfeita purificação. É o que nós acabamos de dizer. Muitas vezes a purificação não se dá em uma única encarnação. Pode ser que não se dê em uma única encarnação. Pode ser que não tenhamos a compreensão e a capacidade. Como até nós falamos aqui, a Lena reforçou, pode ser que não tenhamos a capacidade de sermos humildes, de estarmos com humildade, com pureza de coração para aquele momento, para aquela oportunidade de purificar. Aquele momento da parábola das noivas, das tolas e das virgens, que não eram tolas, né? Ter a prudência, ter a compreensão e ter a humildade para estar diante de uma oportunidade, para estar diante de um grande momento. Se quiseres, podeis purificar. Que grande oportunidade para a caminhada de cada um de nós. Após a limpeza, e após a limpeza, Jesus recomendou: vá ao sacerdote fazer a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Antes, porém, não diga nada. Alguns aspectos eu quero
trocar ideia com vocês sobre esta passagem. Vá ao sacerdote. Por que vá ao sacerdote? Pelo seguinte, porque aquele leproso era jogado a um determinado lugar, ele não vivia na sociedade. E depois de curado, Jesus teve a humildade de dizer para ele: vai e mostra ao sacerdote que você está em condições de entrar para a cidade e viver em sociedade. Por isso é que ele mandou que ele fosse apresentar ao sacerdote, porque quem tomava conta das portas da entrada da cidade, do povo que podia adentrar e viver em sociedade. Por isso ele disse: vá, mostre e pague. O que ele pega é o dízimo de Moisés, que ele deveria pagar para viver dentro da cidade. Paga o testemunho e não diga nada a ninguém. Tem um aspecto relevante que o pastorino trabalha, Lázaro. É que havia o costume, e isso foi dito, ensinado por Moisés, está lá em Gênesis, que ele fala que a doença era tão grave, a doença era considerada impura. Se eventualmente algum dos enfermos conseguir superar aquela doença, ele deveria passar pelo sacerdote, cumprir uma prenda, cumprir uma promessa, cumprir uma doação. Se fosse rico, se aquele doente fosse rico, ele daria 2 ovelhas, mais algumas coisas. Se fosse pobre, daria menos coisas, 2 pombas e tal. Mas era necessário, e a lei judaica era muito rigorosa com os judeus. Era necessário que aquele ritual fosse cumprido. Jesus não quis revogar o ritual. Vá ao sacerdote e cumpra o ritual. Ele havia dito antes que ele não veio para revogar a lei de Moisés. E não se tem nenhum exemplo de que Jesus tenha revogado. Ele diz que ele veio explicar. Para ele passar do lixo para a sociedade, ele tinha que pagar alguma coisa. Não é? Porque Moisés havia preconizado isso. Se Jesus não falasse isso, ele estaria em tese revogando, descumprindo a determinação anterior. E ele não quis fazer. Não quis fazer. Vai lá, cumpra o ritual e volte, né? Mas não diga nada a ninguém. O não diga nada a ninguém é muito relevante. Alguns autores acham que Jesus não queria, e de fato que acontecesse o que de fato aconteceu, porque quando ele disse, ele informou, muitos vieram na busca de cura, multidão, e ele passou a não ter mais tranquilidade. Era um fato previsível. Muitos queriam a cura, não é? Isso é um fato. Outros, e o pastorino se filia a essa corrente, e diz que Jesus disse: não digas nada a ninguém, em razão da sua grandeza espiritual. Ele não queria se exaltar. É isso que o pastorino entende. Não, para não se exaltar, para não se tornar um mito, um ídolo, que nós gostamos tanto hoje, né? A gente gosta tanto disso, né? Eu gosto. Diz, eu falei, eu gosto. É pro leproso, né? Não diga nada para manter humilde, a humildade que ele está curado sem se exaltar, dizendo que foi, é isso? Jesus não quis, segundo o pastorino, para não, um espírito elevado e puro, não queria essa elevação. Elevação. Tá. Entendeu? Ele não queria essa elevação. Queria fazer o bem. Não é? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ver. Era exatamente isso. Essa é a ideia do pastorino. Né? Que eu concordo, hein, gente? Acho que é por aí mesmo. Mas também o outro fato é verdadeiro, porque multidão foi à busca, à procura de Jesus. Quem que não quer ser curado, e de graça e facilmente? Melhor ainda. Quando ele diz ali, eu quero, é porque o cara tinha alguma coisa, tinha condições, tinha algum crédito. E podia ser uma quantidade de gente que não tinha crédito para poder ser curado, tinha que sofrer passar por aquela enfermidade. É verdade, vocês falaram, a Helena falou. Aquele sacerdote tinha os dotes de poder ser curado. É porque ele tinha condições, ele estava no momento. Aquele cidadão, o leproso,
espiritualmente, chegou no momento próprio para se fazer a faxina. Essa é a questão. Né? É como o cego que ficava esperando bater. É isso que ele falou, quer dizer, eu já disse, mas até está transcrito também, né? Jesus não quis mudar a religião ritualística. Havia um ritual. Por que eles cumpriram o ritual? Não dei para isso. Cumpra-se o ritual. Procure o sacerdote, faça como está escrito. Aí que eu disse, já até antecipei. Pastorino diz, Jesus disse, não contes a ninguém. É o que eu antecipei aqui. Não é? Ele diz, não contes a ninguém, já está por esses aspectos. Para não se exaltar, não se elevar diante da multidão. E também eu acho que o fato revolucionário, o homem ficou limpo, né? Não é? Isso realmente era um transtorno, foi um transtorno lá para a época. Explicação para o efeito da cura. Já está explicado, né? É a faxina que cada um faz. Chega um momento certo, se tiver capacidade de humildade para receber, né? Esse é o momento, a explicação para a cura. Tem outras explicações? Alguém tem alguma ideia da explicação para a cura? Poderíamos explicar isso? Já foi dito, né? A explicação para a cura é o poder da fé, é o poder da humildade, é o poder do momento, encontrando uma ação magnética de determinadas pessoas, portadores de dom, tudo somado, visando bem, capaz de realizar. O que para muitos é o milagre, para outros não. É muito estranho. Eu vou dar-lhes um testemunho pessoal. Eu fui a um colega, um irmão espiritualista para a cura do familiar, na época minha esposa, e vi coisas incríveis lá. Isso é um testemunho pessoal que eu estou dando para vocês. Eu vi gente ter a cabeça arrumada, buraco do câncer, ele foi lá e punha a mão e a coisa ia consertando. Eu vi pessoas chegarem de maca, de cadeira de rodas, sair aprendendo a andar, reaprendendo a andar. Eu, pessoalmente, estava com um problema muito grave no joelho e fiquei amigo de todos lá, e conversava com todo mundo. E eu perguntei, você não podia olhar o meu joelho, doutor? Ele era um desembargador, aposentado. Um homem incrível, a situação dele é incrível. Eu não sei se ele ainda está entre nós, porque ele já está com uns 80, 70 e tantos anos. Eu falei, doutor, meu joelho me incomoda, eu não consigo andar direito, começo a andar, caio na rua, o joelho estava uma tragédia. Eu jogava futebol, torcia o joelho e tal. Ele falou, não mexo com nada que não seja câncer. Mas você é tão amigo nosso, venha e traga seu filho, que eu vou fazer um transplante de células para você. Venha na próxima, mas traga seu filho. Aí veio o Bruninho. Ele colocou as duas mãos, uma mão na perna do Bruno, assim, na região do joelho, e outra na minha. Não é? E o Bruno é meu colega de corrida na Praça da Bandeira, né, Bruno? Olha. Eu fiquei limpo. Eu fiquei curado da enfermidade. Eu fiquei. É o doutor Odilon? Então isso é o doutor Odilon. Odilon Ferreira. Essa frase ele está vivo ainda, eu estive lá. Ele está atendendo. Ele está atendendo. Ele já está atendendo? É incrível o que acontece lá, gente. Eu vi coisas incríveis. Bom, então isso existe também. Então eu estava em condições, naquele momento, de receber essa bênção. Né? Ainda podia me ser dada essa oportunidade. Outras pessoas que lá vi puderam receber a oportunidade. Outras não. Quer dizer o que isso? Quer dizer o que? Que uns puderam receber e outros não. É questão do momento de cada um. A preparação de cada um. É a questão da história de cada um, que cada um vinha construindo. Para mim foi bom recuperar o meu joelho. Para outros, melhor seria partir. E está tudo certo. Está tudo certo.
Eu quero concluir sobre a questão dos milagres. Para uns não existem milagres, aqui existe exatamente essa questão. É a oportunidade que o leproso de Cafarnaum recebeu. Encontrou alguém com um dom especial, ele se fez na condição própria para receber a dádiva e recebeu. Oi. Bacana também que às vezes uma enfermidade nos leva ao desencarne e nós desencarnamos curados. Bacana demais. E às vezes uma enfermidade nos leva ao desencarne e não estamos curados. Bacana, né? Bacana. Pensei muito nisso quando estava estudando essa matéria. Pensei muito nisso. O caso que o Lázaro trouxe lá da mulher que chegou ao nosso lar, né? Ela desencarnou e levou para lá as chagas, não é? Levou para lá as chagas. Outros, porém, sofrem do câncer, purificam e caminham numa perspectiva nova, de vida nova, não é? Então, assim, é preciso que nos coloquemos na condição do leproso, de humildade, e entregar para as mãos de Deus. Querendo usar qual que é melhor. É melhor eu ficar curado aqui, ou é melhor eu levar essas chagas para lá? Não é? O amor pode curar a gente? Eu recebi uma matéria, um estudo de um cientista americano que fez um estudo nos Estados Unidos, um médico, que fez trabalhos pelo mundo inteiro, e eu entendi por bem contextualizar o trabalho desse pesquisador com o texto do Evangelho. Ele diz o seguinte, que as células cancerígenas mais têm medo, que elas mais têm horror do amor. Achei muito bacana. Muitas pessoas adoecem, são doentes por falta de amor. Pô, que bacana, né? E quando há uma transformação interna, do eu interno, a vontade, esse médico pesquisador americano chamado David Hawkins, e ele, fazendo essa pesquisa, ele constatou que quando a vibração de cada um está abaixo de 200 Hz, doença. Acima de 200 Hz, saúde. Então, a frequência vibracional acima de 200 não ficam doentes. Medir agora da Madá está 895. Madá, você já está uma pureza total. Aqui é Speed Luz. Você Denise também está aqui, a Speed Luz. Aqui, gente, eu trouxe aqui essa imagem. Só o Hz aí, ó. 228 Hz, 528 Hz, rejuvenescimento e cura emocional. 528 Hz. O pesquisador David Hawkins diz o seguinte: como elevar os Hertz? Como cada um de nós vamos fazer esse Hertz elevar? Então tá lá, pessoas que gostam de reclamar, vitimizar, culpar os outros, guardar ódio, baixa frequência em Hertz, doença. Pessoas, a frequência que ele conseguiu ver maior foi 700, mas pelos estudos ele fala que a máxima é 1000 e a mínima é 1. No mundo. Ele relatou que no mundo a maior frequência que se viu foi de 700. Que pode ser percebida essa frequência em Hertz. Oi? Da Madá tem 800, você já pensou? Madá já tem no auge, né? Então, gostar de cuidar dos outros, compaixão, amor, boas ações elevam as vibrações
e afastam as doenças. Que conselho para nós, né? O ódio, a raiva, o ressentimento, ciúmes, egoísmo, sentimento de vingança, inveja, levam ao câncer, doenças cardíacas, entre outros. Não é só o pesquisador que constatou isso, para algumas pessoas, mas nós espiritualistas, né, Helena, entendemos que não pode ser vinculado com uma exclusividade. Que existem as histórias de vida, existem as histórias de vidas passadas, não é? Existe o lixo que acumulamos em outras situações, que não se adaptam totalmente ao estudo do Hawkins, mas serve de referência. O que o Bruninho até falou aqui antes, né? Uma das formas de trabalhar a elevação do Hertz é exatamente elevar o pensamento, né? O pensamento é de grande influência para a saúde humana. Pensei, não é? É que a homeopatia que fala, né? Sou mal adoecido. Sou mal adoecido. Oi, lá. Tem pessoas, isso acontece com quase todos. Vai ao médico e chega lá e fala, esse médico não vai nada, esse medicamento aqui não vai me sarar. Não adianta. Ele não tem vontade nenhuma, né? Não tem Não tem bom ânimo, né? Não tem ânimo, chega lá e fala, esse médico é esse aí. Isso é grande parte. A vitimização, não é? Do ser humano é assim. Isso aí. Então, ainda mais se for médico que não tem nome, que não tem propaganda, aí que os caras... Exatamente. Isso acontece. Verdade. O pesquisador, viu? Vocês aí, a Helena, o pesquisador constatou um exemplo. Ele conseguiu encontrar no Japão um violoncelista que adoeceu de câncer. E o tratamento convencional desse cidadão o levava cada vez mais a piorar o seu estado de saúde. E aí então ficou desesperado, fazer o quê? Ele então falou, vou mudar a estratégia de tratamento, vou amar a doença, vou entender que a doença é um despertamento para mim. E esse cidadão chamado Xian, japonês, melhorou, evoluiu e se curou. E passou a ser um palestrista, a fazer palestras pelo Japão. Hoje ainda está entre nós, esse cidadão. E ele foi identificado e trazido pelos estudos pelo Dr. Hawkins. Isso é que a gente pode afirmar, meus queridos colegas, que é possível afirmar que a essência da vida é o amor. A essência da vida é o amor em todos os seus aspectos, em todas as suas dimensões, né, Madame? Por isso que Jesus falou, amemos, né, Lázaro? Amemos uns aos outros. Amemos a natureza, não é? Entendamos as dificuldades como situações necessárias, às vezes, para vencermos. A Helena falou da faxina. É a faxina. Aí o ser humano acha que a faxina que faz na alma é igual essa que faz em casa, joga para debaixo do tapete. Pega a sujeira e joga para... Aí nós pegamos o que tem aqui, daqui dentro, e jogamos para debaixo do tapete e vamos querer ficar curado. A caçamba continua cheia. Continua cheia. Não vai adiantar nada. Vai adiantar nada. Eu queria também não deixar de trazer aqui para a discussão e para a reflexão de todos nós. Eu estudei... Acabei de fazer esse comentário. Não, vocês têm que fazer comentário paralelo? Quem falou? Mas que bom que eu Isso é contagem. Que a gente ia fazer Contaminar. Vocês veem, as meninas aqui na frente falaram isso tudo. O Gilberto... Fazer spoiler. Isso é energia. Né, Madá? A Madá está 800, está contagiando tudo aqui. Inclusive o pesquisador fala, e ele fala, eu esqueci de falar isso, ele fala que há pessoas que chegam em determinado local e que contagia todo mundo, agradavelmente, pelos raios que ela está Madalena. Madá, pronto. Pela parte que me toca. Outras pessoas, ao contrário, quando chegam, a contaminação negativa é geral. Quantos de nós já não constatou isso? Quantos de nós já não constatou isso? Isso é fato. Oi, Helena. É só olhar aqui para trás e ver o potencial. O potencial energético
Eu quase desligando essa energia da casa, dá para iluminar a casa inteira. Ô, gente, então falando aqui do Gilberto, ele faz um estudo exatamente que tem contextualização com a cura do leproso. Porque ele traz o estudo trabalhando dos casos do complicado ao progressivo, do complicado ao resolvido. Então ele analisa cada situação, entrevista as pessoas e constata, isso todo mundo pode ler no livro, e constata que aquelas pessoas bem-sucedidas, que têm bom ânimo,